Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui somente para fazer a recapitulação da rodada e um giro de notícias aí. O mundo do futebol e dos esportes também está bem agitado. Tem algumas coisas aí acontecendo, principalmente no nosso Santão, que é o nosso mundo, é o nosso sol, é o que nós giramos em torno muitas vezes. E estamos aí para falar rapidinho, recapitulando nossa tabelinha de brincadeiras aí da rodada que passou, que é a rodada 7. E adentraremos aí só rapidinho num giro de notícias rápidas, falando de alguns pontos no destaque aí dessa terça-feira e dos dias e da segunda, do domingo, que já passou. Pode dar a sua saudação inicial aí. Estamos acompanhando ao vivo aqui o jogo do time de Itaquera. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estava tendo um ataque aqui, o Dorival Júnior que teve um ataque de pelancas, porque ele achou que o time dele não estava impedido. O Dorival estava muito impedido, o Yuri Alberto. Para você que nos acompanha aqui nesta rede social, que nos tem como, na realidade hoje em dia, essa plataforma aqui que vos falo, o YouTube é um canal, né? Para você que nos assiste no nosso canal, nosso meio de comunicação com vocês, vamos falar bastante coisa hoje. Teve um dia bem legal no mundo do futebol, no mundo da bola, como a vitória da Inter de Milão sobre o Barcelona. Foi O um jogo muito futebol legal. italiano respira. O futebol italiano respira. Fazia tempo realmente que um italiano não se mostrava na Europa, né? Hoje também um outro resultado muito bacana está acontecendo agora nesse momento. É a vitória do Fortaleza sobre o Colo-Colo. Para quem não sabe, o Fortaleza teve um jogo do Fortaleza e Colo-Colo lá no Chile e deu uma confusão generalizada lá. A torcida invadiu o campo, É, agrediu e quebrou tudo lá também, absolutamente sem motivos nenhum, aparentemente. Porém, o Fortaleza ganhou aqueles pontos, né? A Conmebol deu para o Fortaleza a vitória no placar aí de 3-0, que foi o WO, e com isso colocou o Fortaleza, junto com essa vitória de agora, em segundo no seu grupo da Libertadores, encaminhando bem ali a passagem de fase, né? uhum. Para as oitavas de final. Muito bom o resultado, um resultado bacana. É sempre bom ter brasileiros alternativos também, né? Ganhando em competições É europeias. os famosos de fora do eixo. Assim como o Bahia também vem fazendo uma boa campanha. E é isso, vamos falar um pouquinho sobre. Dar uma pincelada nos grupos dos brasileiros aí de Libertadores, Sul-Americana, falar um pouquinho do Brasileirão, tabela, falar os resultados da última rodada, as nossas brincadeiras. E é isso, passar um tempinho aqui com vocês e falar sobre o nosso relacionamento tóxico, sobre aquele que nos oprime, mas a gente não O consegue que nos deixá-lo, abusa psicologicamente. e faz alienação parental com a gente, mas estamos aí e é por nós que esse time ainda vive. Quando as pessoas falam que o Santos é um milagre, realmente é um milagre. Além de, antes eu achava que os deuses da bola eram santistas. Sim, esses são santistas e nos fortalece a cada dia, porque senão, Então, vou puxar aqui rapidinho, só pra gente ser bem sucinto. A gente tem a brincadeirinha aí da nossa tabelinha dos resultados, valendo uma pré-ceia lá no final do ano. E vou puxar aí os resultados da última rodada e para ver quem fez mais pontos nessa última rodada. O Começando por São Paulo e Fortaleza, o senhor Everton colocou 2-1 e eu 2-1. O jogo foi 0-0, ninguém pontuou. Ceará e Vitória, o senhor Everton colocou 3-0 e eu 2-0, foi 1-0. Os dois ganharão 2 pontos. O senhor Everton vai para 35 e eu 45. Corinthians e Internacional.
O jogo, inclusive, parece ser o jogo mais legal da rodada, foi esse, né? É que também, né, o juiz ele operou milagres nesse jogo para ser um jogo legal, né? E o Everton colocou 2-0 para o Internacional e eu 1-0 Corinthians. Foi 4-2 e eu ganho os meus 2 pontos somente pelo resultado. Passando para Fluminense e Sport. 2 pontos para nós dois, porque colocamos 4-0 você e 3-0 eu, foi 2-1 o jogo. Você vai a 37 e eu a 49. Indo para o próximo jogo. Bahia e Botafogo. Os dois colocaram 2-0, foi 1-0. Então, mais 2 pontos. Cara, a gente tá indo bem. Pelo menos o vencedor a gente tá acertando. Isso é bom. É, pelo menos isso, né? A gente só erra um. Só, é. Mas é forçado, né? É, forçado por ele, não pela gente. Por ele. Grêmio e Santos. O senhor colocou 1-0 e eu 2-1 para o Santos. Foi 1-0 para o Grêmio. Veja Ninguém. que até o resultado eu acertei, né? Vasco e Palmeiras. Nós dois colocamos 2-1 para o Palmeiras. Foi 1-0. Nós dois pontuamos. Aqui. E Cruzeiro e Flamengo. O senhor é um cara genial. Simplesmente. Beleza? O senhor é um cara genial? Uhum. Porque o senhor colocou exatamente o placar que foi, tá? 2-1. Isso mesmo. E eu coloquei 3-1 pro Flamengo. Ainda falei o porquê que ia ser, né? Ainda falei quem ia fazer o Os gol. dois gols. Tu falou os dois. Pior é Falei os isso. dois? Falou. Você fala. Pior é que você falou. Um vai ser do Caio Jorge e o outro vai ser do É Gabigol, mesmo. porque por causa disso e disso e disso. Aí eu falei, caraca, mano. Tá É que mesmo. Falei na do Caio merda. Jorge. É... Bragantino e Mirassol, nós dois colocamos um empate, foi 1-0 pro Braga. E os dois colocaram 2-1 pro Juventude e foi 1-0 para o Atlético o Mineiro. E assim salvaram o Santos mais uma vez. Eu queria aí que o Everton passasse, se possível fosse, para a tábua de classificação, para a gente só recapitular aí, antes de adentrar o giro de notícias, falar um pouquinho aí da Champions, de outros esportes aí que estão rolando também, como o Everton destacou, a própria Sul-Americana, passar pelo menos pelos brasileiros, que é o mais importante, acredito eu, porque o brasileiro antigamente só não ganhou mais competições das Américas porque não ligava para elas anteriormente. Não queria, né? É, Essa não que é. Não queria. queria, não precisava. Que ganhava Bom, mais vamos dinheiro lá. fazendo excursão. A verdade é essa. Vamos lá. A tabela tá bem miscigenada, tá, Vitinho? Tá um campeonato bem disputado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Tá tudo embolado. Óbvio que a gente, como torcedor, Triste, é um fica momento triste triste. com a colocação do nosso time, com a situação, mas eu vou passar aqui alguns as posições e em alguns times eu vou te falar algumas coisas, eu vou pontuar algumas coisas. Sim, Por exemplo, vamos falar o G4. Palmeiras é o primeiro, 16 pontos. O Bragantino também com 16 pontos perde no saldo para o Palmeiras. O Flamengo tem 14 pontos, é o terceiro colocado. E o quarto colocado é o Cruzeiro. Desses aqui, o Bragantino tá brigando para não cair. Não vai ter força. Daqui a pouco isso tudo muda. Então, o Bragantino é uma carta fora deste baralho G4. Agora eu vou falar do quinto ao 10º.
Fluminense é o quinto, tem 13 pontos, o Bahia tem 12, é o sexto, o Ceará tem 11, é o sétimo, o Corinthians, o oitavo, tem 10 pontos, o Internacional, o nono, e tem 9, o Atlético Mineiro foi a 9 pontos e subiu em 10º colocado. Eu acho que desses 5 aqui, o Fluminense vai permanecer nesse bolo aqui de 10, entre o G10 ali, do 5 em 10 e tal. Bahia e Ceará vai descer. O Inter vai subir mais posições. Atlético Mineiro também é favorito a subir mais posições. O Corinthians eu acho que também vai ficar por aqui ou um pouquinho mais para baixo, apesar daquilo que está se apresentando e se desenhando o campeonato. Do 11º ao 16º agora. O São Paulo é o 11º com 9 pontos. O Botafogo tem 8 pontos, é o 12º. O Grêmio chegou com a vitória sobre o Santos em 13º, tem 8 pontos. O Vasco fica com o 14º colocado e 7 pontos. Juventude, 7 pontos, é o 15º. E o Mirassol também em 16º colocado com 7 pontos. Vamos lá, Vitinho. Essa colocação do São Paulo é uma colocação que, se eu fosse São Paulino, eu teria mais medo do São Paulo ser rebaixado hoje do que o Santos. Por quê, Vitinho? Eu não estou sendo clubista, não. Eu vou te falar o porquê. O São Paulo tem 7 jogos, uma vitória, que inclusive foi em cima do Santos, e 6 empates. 6 empates. Se nessa rodada. E vai por mim. A gente sabe o quanto faz falta a vitória. Se nessa rodada agora o Botafogo ganha, passa o São Paulo de longe, o Grêmio ganha, passa o São Paulo de longe, o Vasco ganha, passa o São Paulo de longe, Juventude ganha, passa o São Paulo, Mirassol ganha, passa o São Paulo, Fortaleza, Vitória, passa o São Paulo. Então, ou seja, é muito time que pode ganhar, pontuar e passar o São Paulo e deixar o Não, São Paulo se muito para nós trás. ganharmos, a gente cola no São Paulo, tá ligado? Se nós ganharmos, colamos no São Paulo. É um resultado, eu acho que o São Paulo, se continuar insistindo no Zubeldia, aparentemente vai também ficar circulando só por aqui. 11º, 15º, vai ficar por aqui também. Eu acho que não muda muitas coisas. O Vasco, eu acho que é um forte candidato a ser rebaixado, com o Juventude e o Mirassol juntos. E o G4, ou melhor, o Z4, a zona do agrião, o desespero, a água no pescoço, está com Fortaleza, é o 17º, com 7 pontos. O Vitória é o 18º, com 6 pontos. O Santão é o 19º, com 4 pontos. E o Sport Clube do Recife, 2 pontos apenas, 20º colocado. O Sport, pelo que se desenha o campeonato do Sport, está mesmo fechando o caixão. O seu presidente já até entregou as pontas, falou que é muito difícil para o time reverter, o elenco não é tão qualificado. Então, acho que já são 3 vagas aí que estão sendo disputadas e o Sport já se foi nessa. O Santos, até não vou me estender agora, a gente vai falar depois. Eu acredito piamente que o momento do Santos está passando por esse momento de turbulência, por esse momento de baixa, é agora, porque é hora de reverter. Ainda tem muito campeonato. Você fala, mas tá bom, mas fica falando que tem campeonato, que daqui a pouco chega dezembro, que não sei o quê. Realmente, a gente passou por isso em 2023, mas são situações diferentes. O Santos de 2023, ele começa o campeonato bem, até o meio do primeiro turno, o Santos era a melhor defesa do campeonato. E aí degringolou no meio do campeonato para frente. E a hora de você fazer contratações pontuais é o meio do ano, e não fazer contratações que o Santos fez desesperado em 2023. São cenários diferentes. Fortaleza tem time e força para sair da posição que está também, cômoda. Eu acho que o Vitória também tem uma condição de dar uma respirada. E aí é isso. Fecha-se o Campeonato Brasileiro com o Z4 dessa maneira, né? E esperamos, e O Santão esperamos mude, né? o Santão saindo dessa. O Santos tem que esquecer o título. O título de campeão brasileiro já foi. Pode acontecer. Uma remontada, o Santos ganhar aí 20, 30 jogos, 20, 30 pontos aí em sequência. E beleza, campeão. Podemos ser campeão.
Nesse quesito, eu acho que não dá mais, aí já foi. Não dá para você chegar e agora sair de um Z4 e pegar um Flamengo e um Palmeiras que estão muito acima. Agora, você falar que caiu também não adianta, é falar o que o torcedor aí comum quer ouvir. Uhum. Acho que de Campeonato Brasileiro é isso. A gente vai ter a próxima rodada começando no sábado, a gente vai falar bastante disso na sexta-feira, no nosso programa de sexta, Uhum. dando as dicas do Nos Cartola, aí palpites. os palpites, aí vocês vão saber contra quem o seu time joga. O nosso joga contra o Ceará, já sabemos disso, e já estamos em novena. Mas o seu time, a gente fala tudo isso na sexta-feira. Então, passando aí para. Acho legal a gente destacar os brasileiros aí nas competições sul-americanas no geral. Bora. Eu deixo você puxar essa daí, que eu puxo os campeonatos internacionais depois aí que eu acabei vendo. Tive uma. Acompanhei esse mata-mata de Champions League aí com afinco e Muito bom. tive tempo, né? E acompanhei, né, esse ano com uma certa proximidade. Então, vi praticamente todos os jogos, se não todos, para enumerar o que aconteceu hoje mesmo, enquanto o Everton tá pegando aí só para recapitular. Foi uma coisa linda, foi digno de final de campeonato, na minha humilde opinião. Duas camisas Duas muito grandes, camisas né? muito grandes. Futebol italiano voltando aí. Infelizmente, futebol italiano é sempre um que tá vindo. Eu e o Everton crescemos numa geração que eram vários times, então não. Eu principalmente posso falar isso, que eu estava realmente crescendo, que era bem ali na geração 2000, vamos dizer assim, que aí tinha o Milan, tinha a própria Inter, tinha a Juventus. Meu pai mesmo é um fã ácido do futebol italiano. Sempre jogava com a Itália no Winning Eleven ali. Ele sempre foi fã do Luca Toni, Totti, Shevchenko. Então, eu sou suspeito por conta do meu pai de ter esse conhecimento futebolístico do futebol italiano. Então ele gostava bastante, ele me ensinou um pouquinho. Ele sempre foi muito, sempre gostou, sempre apostou nesses times. Numa época que a Premier League não tinha tanto prestígio, eram poucos times que eram vistos, era mais o Manchester e o Liverpool. É que assim, Vitinho, quando a gente fala assim do nosso DNA, né, do Santista, DNA ofensivo e tal, os futebol, como diz o outro, né, o futeboles espalhado pelo mundo, ele também tinha as suas características. Então, o futebol italiano, na época, Era na década de muito, 90, muito legal, velho. era assim, ó, o futebol italiano nos primórdios, ele sempre foi um futebol pesado, E um futebol, defensivo. vamos dizer, o futebol de homem, como falava na rua, né? Futebol é coisa para homem. É um futebol pesado, um futebol de muita marcação, futebol truculento. Uhum. E no meados dos anos 90, esse futebol foi mudando com a chegada de alguns brasileiros e alguns argentinos mais habilidosos lá na Itália. Crespo. Então você tinha o Crespo, você tinha o Christian Vieri, que depois se naturalizou italiano, você tinha o time do Milan, que tinha o Serginho, o Cafu, depois tinha o Uhum. Kaká. Serginho era um lateral esquerdo do São Belete. Paulo muito bom. O Belletti não jogou na Itália, o Belletti foi na Espanha, Ah, Belete é na Espanha, no no Barça. Barcelona. Aí você tinha esses caras, aí depois teve o Ronaldinho Gaúcho, mas já no final de carreira, o Alexandre Pato também ali surgindo. Mas aí você tinha uma Inter de Milão que era metade Brasil e metade em Argentina, né? É. Você tinha uma Juventus que era o primor, aí o primor, o lacreme do futebol A era da Roma Juventus. com Totti. Aí Nossa. você tinha a Roma que tinha o Totti, mas a Juventus, cara, tinha o Zidane, Pirlo, tinha o Trezeguet. Figo.
Trezeguet, tinha o... Mano, só cara bom, só cara bom. A Inter de Milão... até uma curiosidade, você sabe o que significa as estrelinhas nas camisetas dos italianos? Não. A cada uma estrela são 10 títulos de campeonato nacional. Uhum. Então, a cada 10, Tem uma uma. estrela. A Juventus tem 3 estrelas, Correto? ou seja, tem mais de 30 Títulos. campeonatos Eu sei que a Inter nacionais. tem duas. A Inter tem 2, tem mais de 20. O Milan tem uma, tem um pouco, quase 20 o Milan tem umas, deve de ter umas 18, 19, e a Roma ainda não tem nenhuma estrela. A Roma é o patinho feio desse time aí. O inglês sempre foi um futebol de muita violência. Futebol mesmo de homem pesado, mesmo louco. Futebol de louco. Era o futebol inglês. É, que o que tinha mais refino técnico e velocidade era o espanhol. E aí o campeonato espanhol, que era o campeonato que todos os brasileiros queriam e gostariam de estar jogando, era o espanhol. E assim eles fizeram e foram cedo para lá, o brasileiro, né? Então, era o campeonato que tinha ali, e tanto é que o Real Madrid e o Barcelona não era o que é hoje não, mano. Tinha o La Coruña, que tinha um bom time, O Osasuna também, o o bem. Osasuna, o Tenerife, sempre tinham bons Betis. jogadores, o Betis. O Betis ainda caiu com um time magnífico do Denilson lá. Tinha um outro maluco lá espanhol também, que esqueci o nome dele. Era Raul alguma coisa, o nome do cara. Então, eram times muito bons e muito bem montados. E o Aham. futebol brasileiro sempre teve muitos times equilibrados. Hoje em dia, que Que se se virou. espanholizou-se o futebol brasileiro e deu essa distanciada do Palmeiras e do Flamengo para os demais. Tanto é que todo começo de campeonato, todo começo de ano, os principais times hoje é o Palmeiras e o Flamengo. E os demais times estão muito abaixo, Palmeiras e Flamengo, muito atrás dos outros. Uhum. Né? O terceiro colocado pode ser qualquer um. Né? É isso. Vamos falar um pouco agora Ou do que seja, você aconteceu. fala que o Atlético de Madrid é qualquer um. É isso. O Atlético de Madrid é. O Atlético de Madrid é qualquer um. O Valência, o Simeone, puta da vida nesse momento. Tanto é que o Atlético de Madrid teve um ano aí, 2 anos ou 3 seguidos, que chegou na final contra o Real Madrid e pipocou as 3. É como o Borussia Dortmund aí na Alemanha. Na Alemanha não tem outro time, é o Bayern de Munique e o segundo pode ser qualquer um. É, É isso. acontece, acontece. Acontece. Para os outros, para quem torce para esses times, é legal, maravilhoso. Você já sabe que você vai ser campeão. É tipo assim, vamos ver quem vai jogar com a gente até o final. Para quem torce para os outros times é chato, é onde o futebol vai ficando de lado e vai perdendo-se Eu vi um vídeo sobre isso hoje, cara. a essência do futebol. Que eu vi o vídeo, eu até acho legal até compartilhar aqui. É sobre a comercialização do futebol e tava falando sobre a pirataria. O tema Uhum. central era a pirataria. Só que no final do vídeo o apresentador ele fala de uma forma que deixou de ser interessante muitas vezes, porque você já sabe ou que seu time vai ganhar ou que seu time Sim. vai perder, aí você não quer ver mais. Ó, é só você analisar a nossa situação como santista. O que que a maioria dos torcedores hoje fala, e eu acho que até muitos falam para ganhar views, para passar de coitadinho e tal, porque nós ainda não estamos na situação. O Santos virou o Vasco. O Santos virou o Botafogo. Mano, imagina só o cara que torce pro Botafogo, velho. O cara que torce pro Botafogo, o Botafogo tem um título relevante a vida inteira, mano, que O foi o Santos Brasileiro de 95, e a que Libertadores agora. não, mas isso daqui é SA, né? É SAF. Eu tô Aham, falando do Botafogo raiz mesmo, o aham. botafoguense que vivenciou tudo isso. O cara viveu de 1910 a 2023 A 95. com 95, que todo mundo sabe que foi roubado, que foi o Botafogo ganhou o título por um erro crasso da arbitragem, senão nem isso teria. Né? Então, você imagina o torcedor do Vasco, que já caiu 4 vezes, em uma dessas quedas o time nem subiu na outra vez. Aham. Aí você fica.
e quando o Corinthians acaba de levar um gol, leva o gol de empate no início do segundo tempo, cruzamento Acontece. na área. Santos, o Corinthians é só cruzar na área. Cruza na área, caraca. Enfim, 1-1 na Sul-Americana já atualiza aqui. Ou cruza na área, ou faz igual o Internacional quando tava equilibrado o jogo. É tabelinha na grande área, tá? Pô, o cara cruzou na área, mano. O maluco apareceu no segundo pau. O cruzamento foi da esquerda pra direita. O Ninguém cara tirou, apareceu, né? o cara apareceu no segundo pau de carrinho. A bola não foi por cima, foi por baixo. Então, o Grêmio. O Grêmio já caiu 3, mano. O Grêmio já caiu 3. O Grêmio é campeão mundial, tricampeão de Libertadores, campeão brasileiro. O Grêmio já foi 3, mano. Imagina o torcedor de uma Portuguesa. Esses caras aí que é pesado, mano. O Santos, a torcida tem que apoiar o time, tem que cobrar quem é de devida cobrança. Na hora do Santos a gente vai falar um pouquinho mais, mas ainda não é esse patamar. Teve uma vez, Vitinho, que eu assisti um documentário também, passou na. Não sei se você lembra de um canal que chamava Esporte Interativo. Sei. É o canal que sucedeu o TNT Esportes. Aham. Esse canal, quando ele estava saindo do ar, ele ficava passando umas programações aleatórias. Sim. E uma dessas eu estava assistindo e eu assisti, eu falei assim, mano, eu como torcedor nunca fiz nada pelo meu time, mano. Porque lá tava mostrando coisas de torcedores do Nordeste maluco, maluco, coisa de cara maluco. Tipo assim, mas não era do Bahia, do Fortaleza, do Ceará, torcedor do Botafogo da Paraíba, do, Do Asa do de Alecrim, Arapiraca. Mano, o cara, tipo assim, pô, minha filha foi nascer, eu dei entrada com a minha mulher no hospital, coloquei ela na pré-sala do parto, falei que ia no banheiro e fui pro jogo, mano. Voltei 4 horas depois. Todo mundo pedindo e perguntando, cadê o pai da criança? Eu tava vindo do estádio, mano. Era final de um campeonato e poucas ideias, mano. É Entendeu? isso. Falei assim. Aí o outro, mano, outro cara, tipo, andava quilômetros e quilômetros e horas de a pé pra ir pro jogo. Tipo, coisas surreais pra times que realmente não vai dar assim uma alegria mesmo pros caras, tá ligado? Mas É é mesmo o que porque. a gente fala na. Até acho legal a gente estar abordando esse tema, porque é o que a gente fala sobre. Até nos vídeos do Santos que a gente reclama, né, mano? A paixão, mano. Não É a é a paixão. paixão, é o que move o torcedor. E quando a gente perde isso, acaba. Eu vou até entrar num tema que é até rápido, falando de uma maneira bem breve, é sobre números realmente, é sobre a NBA, que não tem mais entretenimento, eles não têm como pagar mais os seus jogadores o salário astronômico deles e não tem entretenimento. Então, por exemplo, estava acompanhando a questão de números. Lá nos Estados Unidos eles têm o draft. Então, toda vez que tem o draft, você seleciona os jogadores da universidade que vão entrar na liga profissional. Pô, o draft da NFL teve mais espectadores do que uma final de NBA, mano. Mas sabe o que que aconteceu com a NBA aqui no Brasil? Eu vou te falar o que que aconteceu com a NBA no Brasil. A NBA Não, no e não, Brasil, e não é no Brasil, isso é no mundo. não, No... sim, é no mundo, mas a grande parte eu acredito que foi aqui. Olha só, a gente falou do Vasco, a gente falou do Botafogo, a gente é santista, o próprio corintiano, o São Paulino. O São Paulo estava há muitos anos na fila, há muitos anos na fila. Foi ganhar um Paulista e uma Copa do Brasil agora, mas Agora. o São Paulo já estava há muitos anos na fila. Aham. Esses torcedores foi migrando, foi se falando, mano, quer saber do mais, mano? Deixa quieto. Ó, o torcedor do Inter, o Internacional faz 40 anos que não ganha um brasileiro. Tudo bem, ganhou uma Se não Libertadores. fosse o Thiago. Se não fosse o Thiago, né, gol. Os caras, então, esse pessoal foi migrando para NBA. Só que, tipo assim, não é um esporte cultural do Não. brasileiro, né? Não é um esporte cultural, talvez, em Você muitos tem que países. apreciar muito para você ver. Porque não tem aquele. A gente que vai no estádio já sente a diferença.
por exemplo, de você ver um jogo em casa, de você ver um jogo no estádio. E eu digo, não digo nem do ambiente em si, mas pelo fato do time, tá ligado? Então, tipo assim, pô, a gente vai na Vila, que é a Vila Belmiro. Pô, na hora do intervalo vai ter chute a gol, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter a molecada que ganhou o Paulista Sub-10, andando pela não sei o quê. E no e o jogo da NBA, o jogo em si do esporte americano, ele é um show, é um showman. Só que se você não tá no estádio, você não vê o show, você só vê o Sim. jogo. Aí você se torna algo um pouco maçante, tá ligado? Pra quem só vê o jogo. E eu vou te falar que a maioria dessas pessoas é tipo assim, o cara tá aqui, aí eu falo para você com conhecimento de causa, que eu já vi inúmeras pessoas fazendo isso ao meu redor. Eu não é que eu não gosto, eu não curto, tá ligado? Tipo, se você me perguntar hoje quem são os times da NBA, eu não sei. Eu sei. Mas se eu ver que, tipo assim, vai chegar a final do Ah, bagulho, eu vou dar uma olhadinha no 365. Aí eu vou ver lá, vou falar, o time A contra o time B, tá ligado? Eu sei só que é pra esses falar que dois. vai estar os dois lá. É, porque se alguém falar: "Ó, você viu quem tá na final da NBA?", que alguém vai perguntar, eu falar: "Vi, é o Hum. time A contra o time B", e ponto. Agora se me perguntar se eu acompanho e tudo mais, eu vou falar que não. Mas até porque não, e aí eu iria passar vergonha, né, porque eu não manjo nada, assim como NFL e tudo mais. Mas aí o que que acontece? O cara que tá assistindo, começa lá, o time A já abre 30 pontos de vantagem. Aí o cara já muda de canal. É, Ele isso não tem acontece uma. bastante. Aí o cara daqui a pouco ele volta, aí ele vê que diminuiu a Aí ele diferença. fica. Aí ele fica. Aí aumentou um pouquinho, aí ele já volta. Então ele fica nesse sapeando o canal, indo e voltando, não é um consumidor. Porque ele já migrou de um esporte que ele já estava saturado de perder para outro. Uhum. Porque não é cultural aqui. Em muitos países a NBA não é cultural, o basquete não é cultural. É, e Aí, tipo assim, ó, o. amostras de estatísticas. Não, pô, eu curto basquete, que não sei o quê, eu quero jogar. Pô, você viu lá na NBA, camisetinha, regatinha, que não sei o quê. Aí teve um dia que eu falei assim pro, pro meus dois cunhados. Pô, você viu que vai ter um jogo da hora aqui, mano, em Osasco? Falou quem? Pô, São Paulo E e Paulo. E Osasco. Franca. Franca é bom, bom time. São Paulo e Osasco. E Osasco e Franca, ou É bom, Francana. mano. Dois times, quatro times, no caso, bom. Aí ele pegou. Eu sei que tem um maluco que joga no Osasco que é da NBA, mano. Ele É. era da NBA. Ele pegou e. Não, hoje em dia tem bastante na NBB, que é muito americano que não dá certo lá, ou tipo, não vai pra Europa, aí não deu certo na Europa, vem pra cá ou vai pra China, mano. Que aqui eles ganham bem, eles não ganham mal. E aqui Aí que os você cara vive bem, pegou. tá ligado? Sim, É um clima bom, não é, pô, tu não vai morrer. a qualquer momento tem uma guerra. É, Aí os cara pegou, mano, e falou: "Ah, não, mano". Falei: "Ah, mas vocês não curtem basquete?". Ele falou: "Não, nós curte NBA". Aí eu falei: "Ah, então não curte o basquete. Porque se eu curto futebol, se você me chamar pra assistir qualquer tipo de Audax. jogo, se você me chamar pra assistir hoje aqui Jabaquara e não sei quem na Mas Caneleira, vamos. nós vamos lá, pô, vamos assistir, é da hora. A ambiência do bagulho, você vê uma par de cara ruim no mesmo nível, tá Cara, ligado?". um esporte que eu tive o prazer, cara. Eu achava legal ver pela TV. Eu falo até pra minha esposa que ver no estádio assim é um bagulho muito top. Que poucas pessoas têm oportunidade e é muito legal. É o vôlei, mano. O Vôlei. vôlei é muito da hora de você ver no estádio. Tanto que eu falo, o esporte que eu mais acompanho, tirando o futebol tradicional, hoje, é a NFL. Eu acompanho realmente, piamente, tudo. Vejo tudo, do primeiro ao último jogo, acompanho realmente. Sou até ácido demais pra quem não tem a cultura, tá ligado? Direto de estar perto.
Pô, se eu puder ter a oportunidade de ir, vai ter outro jogo no Brasil esse ano. Se eu puder ter a oportunidade de ir, eu não vou pensar duas vezes, mano. Porque, Então, pô, é um bagulho que eu vou pagar R$ 2.000, R$ 4.000 pra mim, mano, é uma experiência que eu sei que eu vou viver na minha vida de uma forma totalmente que única, né? única, que, pô, é muito da hora, mano. Não tem como. Tu Ó, vê o bagulho ao o vivo. vôlei eu já acompanhei mais. Eu era bem, acompanhei bastante o vôlei por causa do Osasco, que é Não, muito O forte. Osasco é muito forte. Sempre monta muito bons times no feminino, no masculino nunca teve. Mas por que E será, mano? No feminino direto, mano. é porque o dinheiro foi tudo pro feminino, né? O dinheiro foi todo no feminino. Quando o Osasco estourou com o Finasa, o Osasco era a base da seleção, mano. Era a Virna, era a Jaqueline, era a Paula Pequeno, era o time da seleção, mano. Eu tô Aí ligado. a disputa era Osasco e Rexona. Era todo ano, a final da Superliga era Osasco e Rexona, que era o time do Rio, o Aham. Rexona, Aí que, depois foi. Agora é o SESI, mano. O que é o SESI. mesmo time. É o mesmo time. Só mudou o CNPJ. Era o Flamengo, Aham. Aí depois veio o SESI. agora virou SESI. E aí, tanto é que a Letícia acompanha, minha sobrinha, né? O vôlei. Aí teve um dia que ela tava aqui em casa, eu falei pra ela, ô Letícia, o ano passado, o ano retrasado, eu falei assim, ó, cadê a Natália? Ela, que Natália? Eu falei assim, a Natália era uma menina que jogava no Osasco aí, ela tinha. Foi quando o Osasco foi campeão mundial de vôlei. Ela era muito boa, mano. Ela era a Ela era o. pontuadora máxima de Aham. tudo. Eu acho que ela era oposto, né? Era um bagulho assim. Eu acho que ela jogava de central, mano. Eu não sei. Aí ela pegou e falou assim: ah, não sei, nem eu conheço. Falei, ô, mano, a menina é ídolo do Osasco, como você não conhece, tudo mais. Esse ano passado, quem que voltou pro Osasco? A Natália. O Osasco foi campeão da Superliga. Ai. Então, cara, assim, é isso daí que você tá falando, tudo diverge do futebol, tudo vai por causa do futebol. Esses times que a gente vê hoje aqui no Brasil, todos, inclusive o nosso, é tudo porcaria. Por isso que eu falo, o Neymar com uma perna, sem uma perna, é melhor do que todos esses outros jogadores que jogam nos outros times. É mesmo. São raros jogadores igual o Neymar. O Não, não tem. próprio. Mano, não Não sei, tem. mano. Se você for olhar, não tem. O Neymar, ó, eu ouvi isso, eu ouvi isso, e eu fiquei tipo, mano, é mesmo, mano. Para e pensa. O Ronaldinho Gaúcho Prime. Ronaldinho Gaúcho Prime. O melhor mesmo, o suco ali, ó, o Nectar. Durou 3 anos, mano. É. Durou três O anos. Neymar durou 12 brincando. O Neymar durou 12 e a 15 ele é o único jogador da seleção que você espera alguma coisa. O único. O cara tá machucado. Em 2 anos ele jogou nem 30 jogos oficiais e é o único cara que você espera alguma coisa da seleção. O Ronaldinho Gaúcho, no auge dele, E 5, 6 e 7, moleque. Eu lembro até hoje, moleque. em 2005, ele fez menos gols do que o Rogério Ceni, que era goleiro no auge. E 2005 foi o auge dele, campeão da Foi. Champions e o caramba. Foi o auge dele. Não, Foi bola de ouro. ele foi Não, campeão campeão na da Champions, Champions e bola não, de ele ouro, foi pô. campeão da Champions 5 e 6. Quem foi campeão da Champions de 2005 foi o Liverpool, que ganhou aquela final que virou em cima do Milan, Ah, é. que foi o Mundial, foi Que foi Liverpool Milan e São e Paulo. São Paulo. Liverpool e São Paulo. Bom, vamos passar pelos sul-americanos aqui, pelos brasileiros que jogam hoje a Libertadores. Vamos passar no grupo A, que é o grupo do Botafogo. Universidade do Chile e Estudiantes é os dois primeiros, e Botafogo é o terceiro colocado e já ganhou na rodada 2-1. Deve de se classificar. O próximo jogo do Botafogo, ainda falta 2 jogos, deve classificar. O grupo B tem de destaque ali o River Plate, também é líder do grupo sem muita novidade. Aí o grupo C, que é o grupo do Flamengo, tem o Central de Córdoba, é o líder da competição, do grupo, né? Mas A o Flamengo LDU não jogou ainda, né? é o segundo colocado e o Flamengo é o terceiro, ainda não jogou, mas joga contra o Central de Córdoba fora, lá no Uruguai. Pedreira para o Flamengo que vem de derrota de um No, empate e uma derrota.
perdeu exatamente pro Córdoba em casa, empatou com a LDU e joga agora, talvez se perder, vai se complicar um pouco para a classificação. O grupo D, que é o grupo do São Paulo. Jorge Jesus está livre no mercado. Mano, você viu que a torcida do Flamengo já começou a pegar no pé do Felipe Luiz do nada? Do nada, do nada, do nada, do nada. Eu Mas, ó, acabei de ver isso, por isso que eu falei. se bem que pode ser que aconteça uma troca aí, né? Felipe Luiz na seleção. Porque o Ancelotti não vai, né? E o Ancelotti não vai. E o Jorge Jesus no Flamengo. Caraca. Ó, mas voltando a falar de futebol internacional, caraca, eu quero ver o Real Madrid do Xabi Alonso, hein, moleque. Putz. Ah, vai ser que nem foi o Leverkusen, mano. Mas será que ele vai levar o Virtus pra lá, mano? Cara, eu acho que sim, porque o Porque eu City acho que vai o fazer uma Rodrigo vai sair proposta fora, mano. no Rodrigo. Não, o Rodrigo vai sair fora. Ele vai jogar o Mbappé pra lá. Porque ele joga com dois atacantes. Jogava, né? Que era tipo uma setinha, tá ligado? Sim, Afunilava. E porque ele já vai ter o Arnold, que foi o Trent pra lá, o Trent sim, Alexander-Arnold. Aí ele já vai ter dois alas bons, que é o Camavinga de um lado e o Arnold do outro. Meio campo robusto, com Tchouaméni, Valverde e Bellingham. Aí ataque Vini Júnior, Vitz. Nossa. só timão, mano. Só Só timão. jogadoraço. Só jogadoraço, mano. Pior. Mas os caras tá dando disputa por Vitz, tá? Porque Não, mas o Floriano tá pra ir lá pro Bayern. conversar direitinho, o cara vem. Pra Ah, jogar pro cara que ele conhece no Real. mano, Real Madrid é Real Madrid, né? Grupo D, São Paulo é o líder, Libertad é o segundo colocado, atrás o Aliança Lima, o Tadieres sem pontuar. Acredito que o São Paulo vai passar de fase, sem também muitas novidades. Já ganhou na rodada, 2-0, se encaminhou bem. A surpresinha é o grupo E, com o Racing liderando. O Fortaleza é o segundo colocado, com 7 pontos. Atlético Bucaramanga é o terceiro. E o Colo-Colo é o quarto colocado. Ai. O grupo da morte é o Bahia, é o líder com o primeiro com 7 pontos, primeiro colocado. O Internacional de Porto Alegre é o segundo, tem 5 pontos. O terceiro é o Atlético Nacional da Colômbia, 3 pontos apenas. E lembrando que o nosso camisa 9 é o cara do Atlético Nacional, Morelos. Elos. Alfredo Morelos. E o Nacional do Uruguai, apenas um pontinho. Vai jogar a Sul-Americana com o Corinthians, então. Morelos vai. Não, quem vai eliminar o Corinthians da Sul-Americana é o Barcelona de Guayaquil, De novo. que inclusive é o terceiro. O Corinthians hoje, com esse empate, pode ser que se classificaria para uma repescagem e o Barcelona estaria na repescagem da Sul-Americana. Olha o destino atraindo coisas boas. O grupo G, Palmeiras é o líder do grupo, joga amanhã. Cerro Porteño é o segundo, Bolívar é o terceiro e o Sport Cristal, um ponto apenas, está fora. É isso. E já que eu passei todos, vou passar o último grupo. Os brasileiros estavam espalhados em todos. O último grupo é uma sensação, uma surpresa, que tem o Vélez Sarsfield com 6 pontos, é o líder do grupo. Santo Antônio de Bulu Bulu é o segundo colocado, tem 6 pontos, atrás o Penharol. O tradicional Penharol é o terceiro e o Olímpia do Paraguai, com apenas um pontinho, vai Outro dando tradicional. adeus. Outro Outro tradicional. tradicional, um grupo pesado para o Antônio Bulu. É só o gol que o Yuri Alberto perdeu agora pelo Corinthians. Vai dando adeus. Agora, rapidamente, eu vou falar de Sul-Americana, que é o campeonato onde é a Série B dos nossos amigos que jogam a Sul-Americana, o qual o Corinthians acaba de perder um gol feito. Então vamos lá, na mesma coisa, Vitinho, eu vou passar apenas os grupos dos brasileiros. O grupo B é o grupo do Vitória da Bahia, que já empatou.
Universidade de Quito tem 7 pontos, é o líder. Cerro Largo é o segundo, tem 4 pontos. E o Vitória é o terceiro com 3 pontinhos, Vai 3 caindo, empates. né? Tá indo, aos trancos e barrancos estão indo. E o quarto colocado, Defensa e Justiça. Grupo do Corinthians é o grupo C. O Huracan tem 7 pontos, a América de Cali 6 pontos é o segundo, e o Corinthians em terceiro apenas com 5 pontos. O Mentira. acesso continua negado. E o Racing do Uruguai está com 0 pontos. O grupo D de dado, Godoy Cruz, 10º ponto, Grêmio, 10 pontos, primeiro colocado. O Grêmio é os 7 pontos com o segundo colocado. Sport Luquenho e Atlético Grau, 1 ponto cada um, dividem as duas últimas posições. Aqui é o time O que Cruzeiro. mais... Agora, o grupo E é o grupo que tem mais distanciamento, né, do primeiro para o último. Mushuki Runa, 9 pontos, lidera o grupo. Palestina é o segundo, tem 6 pontos. União Santa Fé tem 3 pontos. E o Cruzeiro apenas 0 pontos, não pontuou. O Cruzeiro não fez nem gols, né? Ou melhor, fez 2 gols na competição até um presente momento. A situação do Cruzeiro é bem difícil, precisa ganhar amanhã desesperadamente, vai a 9 pontos. Se o Palestino ganha, já mata o Cruzeiro já está eliminado. O grupo F é o grupo do Fluminense, que tem o Fluminense, que é líder, Once Caldas é o segundo com 6 pontos, União Espanhola e São José já está também encaminhado. É um grupo bem fácil aí de decifrar. O grupo G é o grupo do nosso Vascão. O Carille deixou o Vasco muito bem encaminhado para ser eliminado. Lanús é o líder da competição do grupo com 5 pontos. O Vasco tem os mesmos 5 pontos e atrás está o Melgar. E o Puerto Cabello, 1 pontinho apenas. E o Vascão tem a dura missão aí de ganhar Todos um os jogo, jogos. um jogo atrás do outro. E o grupo H é o grupo do Atlético Mineiro, que tem o Atlético Mineiro, que é o líder, Caracas é o vice-líder, os dois empatados com 5 pontos. Cienciano e Deportivo Iquique. Esses são a classificação. Os times sul-americanos, Vitinho, estão aí. O jogo que a gente está acompanhando aqui ao vivo, Corinthians e América de Cali, segue 1-1. Um jogo bem chatinho de assistir. O time da Colômbia chuta a bola para um lado, o time do Corinthians chuta a bola para o outro e fica nisso. Já estamos aí com 30 minutos de jogo. E para finalizar o vídeo, vamos puxar aí o giro de notícias do nosso relacionamento tóxico. Gabriel Verão chega bêbado. Não tem o que falar, não foi isso que aconteceu. Não tem outra palavra. Tem outra palavra? Não. Gabriel Verão chega bêbado e atrasado. O CEO continua negligenciando suas contratações e Marcelo Teixeira agora abriu a barca para todos adentrarem o barco dele. Venha e se junte a nós. Queremos lhe ouvir. Esse deveria ser o slogan da campanha dele agora. Que ele tá colocando todo mundo pra trocar ideia, pô. Vamos trocar ideia, pô. Ouvir, eu vou te ouvir, pelo menos. O Marcelo Teixeira, ele já abriu a porta da Vila Belmiro pra torcida quebrar a Vila Belmiro, pô. Pro novo estádio, né? Quê? É pro novo estádio, né? Não, em 90, pô. O Santos estava numa fasezinha ruim também aí no Paulista. Aí a torcida pressionando, a mesma parada. A torcida pressionando. Aí daqui a pouco ele foi lá, abriu a porta da Vila Belmiro, saiu de perto e deixou os caras quebrar tudo. Quer quebrar, quebra. Cara, falando do Teixeira, ele é um cara, mais uma vez eu falo, Marcelo Teixeira é o cara da bola, é um cara experiente, é um cara multiempresário, multimilionário. Eu não acredito que um cara desse seja Já burro. burro.
ao ponto de, tipo, esqueceu do que ele faz na vida dele. No CPF, Marcelo Teixeira, como ele cresceu, como ele, né, se tornou esse cara. Mas eu acho que hoje ele se cercou de pessoas De e imbecis. É isso. talvez ele precisou fazer isso achando que ele não iria ganhar a eleição, como por exemplo, o nosso pessoal do marketing. Nosso marketing é gerido por um engenheiro, por isso que não vai dar certo. O cara era para estar cuidando de outra pasta, mas o Marcelo Teixeira prometeu um cargo para ele no Santos, uma aliança. Isso é política. A política em si do Marcelo Teixeira dessa vez foi ruim, porque foi com pessoas ruins, pessoas incompetentes, né? Se você for parar para olhar, o nosso engenheiro, que é do marketing, e não conseguiu lançar ainda o plano diamante. Cadê o plano diamante? Que seria a sensação do universo, que seria o novo suprassumo do Santos Futebol Você ia Clube. aderir, você ia aderir. Opa, os 3 planos que eu pago do Black, para mim, para minha esposa e para minha filha, e talvez o da minha sobrinha, que hoje ela trabalha e ela já se mantém o sócio dela também, iríamos todos virar o diamante. Pagarmos R$ 400 por mês para só ter os mesmos benefícios que tinha no Black. É. Mentira! Simplesmente isso. Para de mentir, que não Esse é o é. engenheiro que fez o plano de sócio sofredor do Santos Futebol Clube. Então, isso, Marcelo Teixeira acabou se pecando aí. O Marcelo Teixeira se trouxe o CEO, né? Porque ele precisava de alguém para dar um cala-boca na Profissionalizar torcida, o futebol. Ele queria mostrar que ele era diferente. porque a torcida não estava mais aguentando o Alexandre Tadeu Galo e a sua incompetência. Então ele mandou embora não, ele trouxe o CEO e deixou os dois depois na rinha. Vamos ver quem vai Quem mais ganha? longe. E nessa, ele desbancou o Brax e o Galo e Aham. ficou lá sozinho. Tudo que o Galo fez até o momento, ele simplesmente amassou e jogou no cesto do lixo. E ele assumiu. E, cara, eu vou te falar que ele foi mais incompetente do que o Galo. Tá. Por que eu vou te falar que ele foi mais incompetente que o Galo? Ele fez um contrato com o Pedro Caixinha pífio. Uhum. Ele achou mesmo que o Pedro Caixinha ia durar 2 anos num time de futebol no Brasil? Nem no Santos e nem em time nenhum. Vide que a gente acabou de falar do Felipe Luiz no Flamengo. Estava há 8 meses e não tinha perdido um jogo, ou perdeu apenas um jogo nesse período. A Aham. torcida já viu que o ex tá livre no mercado, já começou a falar mal do cara, que perdeu um jogo pro Cruzeiro domingo. Então, no Brasil, o treinador não fica mais do que 1 ano e meio no time. O Abel Ferreira hoje é uma exceção, porque o Porque Palmeiras ganhou. não é burro E e não sabe ganhou. que se mandar o Abel embora, ele vai arrumar nada, não vai conseguir outro treinador a essa E altura. a Leiloca já tá desesperada com o final do ano, porque ele não falou que não quer renovar. Ele já tá, também já tá saturado do futebol brasileiro. Então, cara, sempre a próxima escolha no Santos está sendo ruim, né? A próxima escolha, talvez a gente ainda não pode analisar o nosso Clebinho, o nosso treineiro Clebinho, porque ele jogou 2 jogos, ele deu um treino, vai, se juntar tudo o período que ele trabalhou até hoje, ou melhor, até ontem, que hoje ele já trabalhou um dia inteiro, talvez tenha dado um dia de trabalho. E Uhum. já deu para perceber algumas mudanças, algumas É, coisas alguma diferentes que coisa ele mudou. fez, alguma coisa mudou, de repente afastando o Verón, deu um ânimo novo para o time, de repente ele era laranjinha podre. Pode ser um cara que ganha 500 pau para ser corriqueiro os atrasos dele no É, treinamento, visto a fala do Soteldo hoje que você mesmo falou. vista a fala do Soteldo que disse, abre aspas, não podemos cometer os mesmos erros de 2023, fecha as aspas, esse foi o Soteldo. Talvez ele se mencionando quando ele fazia isso. Não foi bom para ele, não foi bom para o Santos, não foi bom para ninguém. Gabriel Veron ainda é um menino, poderia se reabilitar, mas é uma coisa a qual Mas ele não quando tu quer. não tá afim, não adianta, mano. Te mandei E até uma foto de um vídeo que circulou hoje de volta nas redes sociais, que era de quando ele jogava no Palmeiras. Ele bebíssimo em uma balada por aí, e outra pessoa jogando mais álcool para dentro dele, numa garrafa de uísque, e ele
sem saber nem onde estava. Não, e E fora quem que nós estávamos lá no jogo do CRB e o que a torcida tava falando, um dos corinhos cantados foi que se visse na balada ia pegar. Quem vai pra balada? já apareceu. Então, já devem ter visto ele na balada também, porque a matéria que saiu hoje, primeiramente do Wagner Federico aí, foi que é reincidente a situação. Então, Então, se é reincidente, a gente tem que cortar o mal pela raiz, às que já vezes nem vale tá mais a mais, pena, vale mais a já nem tá pena. mais tão na raiz. E é o que a Mas, gente fala até do próprio Legodoy. Pô, não vai usar o cara, manda o cara de volta, mano. Não, não tá ajudando o Santos. E olha que não deu BO que tá dando Verón. e olha só, por que que o nosso CEO Hum, não devolve o cara? Porque foi a negociação que ele fez. Por que que o nosso CEO não devolve o Léo Godoy? Foi a negociação que ele fez. Por que que ele ficou putinho com o Pedro Caixinha ter saído? Foi a negociação que ele fez. Só que é o seguinte, como que ele trouxe o Rolaser para pagar 70 milhões por Rolaser? E aí ele vem falar que no Santos tá tudo errado. Quem conduziu foi ele, quem trouxe o Rolaser foi o Caixinha. Então, assim, ele se queimou na palavra dele uhum. e não, e não o contrário. Eu acredito que tem as três frentes que devem ser cobradas agora nesse momento aí. Falaram desde domingo da questão de manifestação aí no Santos e o caramba. Então aí o CEO Teixeira, igual o pessoal tá fazendo, já fizeram aí durante a semana. E os bunda rachada dos jogadores também, mano. Tem que cobrar os caras. Porque se os caras. A gente pode fazer o que for, tacar fogo na casa do Teixeira. O Teixeira não vai correr, mano. Quem vai correr é o Exatamente. Guilherme, quem vai correr é o Soteldo, quem vai correr é o Bom Tempo, quem vai correr é o Rorize, quem vai correr é o Barreal, quem vai correr é esses caras, mano. Não é o Teixeira. Não é o Pedro Exatamente. Martins. Ah, o Pedro Martins errou? Errou. O que tem que fazer? Mandar o cara embora, mano. É o primeiro ponto. É o primeiro ponto, é mandar o cara embora. E é um bagulho que desagrada? É desagrada, mano. Todo mundo quer ver o Teixeira fora? Todo mundo quer ver o Teixeira. Quer ver o Teixeira fora, mas a primeira coisa que tem que fazer é mandar o Pedro Martins embora também, pelo amor de Deus, mano. Cara, vou falar que vou levantar uma. Já te falei isso, mas eu vou levantar aqui no vídeo. Tô começando a achar Hum. mais uma teoria dos meus Conspiração, pensamentos, conspiração. mais uma loucura minha que Pra não vem. finalizar, ó, já vou falar, pra finalizar o vídeo, vou deixar na tua mão. Ano que vem é ano do quê, Vitinho? No Santos. Eleição, hein? Já dá aquele recadinho que tu me deu no off no domingo também aí, pros De ser bobos. sócio? Aham. Então, vamos lá. Ano que vem é ano de eleição. O que que todo mundo fala do Santos e de algumas peças da diretoria? Pô, fulano é bairrista, fulano é isso, fulano é dragão do Santos, que não sei o quê, Belmirolândia. O cara deve ter falado assim pra um cara aí. Pô, mano, eu não vou ter coragem, mano, de me mostrar e falar, pô, eu que fiz, justo eu, entendeu? Eu que vendi, eu que assumi você, caramba. Vamos fazer um cenário pra você assumir o bagulho, entendeu? E esse outro cara, que é do ramo, fala, uma boa ideia, hein? Eu assumo, não preciso me expor o meu nome como dono, mas eu assumo o bagulho e vou ter grana pra bancar. Eu acho que pro ano que vem, a chapa Santos mais forte é com o Neymar pai. É Eu uma acho que ele vem de possibilidade. Eu acho que ele vem de presidente, os caras vêm, tipo assim, queimando o Teixeira, queima o Teixeira, queima o Teixeira, queima o Teixeira. Aí no ano que vem, pum, aparece o Jesus Cristo
Eu sou o redentor, o salvador, eu que vou levar para frente. Aí é com o cara, se o cara vai querer a Arena Nova, se o cara vai querer o estádio em Cubatão, estádio ali no Porto, aí é com o cara. É. Ele vai querer, porque os planos dele é muito mais ambicioso do que uma simples encerramento de carreira do Neymar aqui no Santos. E Isso não é. dá para você fazer ninguém pode estar pensando de outra maneira, tem que estar todo mundo no mesmo barco. Isso só iria acontecer se eu tivesse o grupo inteiro do Neymar no poder. Isso é. É isso, pessoal, esse é meu destaque final. Para finalizar, estamos aqui com 35 minutos do jogo do Corinthians, segue 1-1, um jogo feio, mas os melhores lances não são do Corinthians. É isso, as nossas redes sociais vão estar aqui embaixo. Curte, comente, compartilhe esse vídeo, é muito importante para nós o seu like, o seu compartilhar, a sua visualização é mais do que importante. Acesse as nossas redes sociais, deixe recados, deixe perguntas e até sexta-feira aqui nesse mesmo bate-canal.